Bem, amigos da Confraria dos Canalhas, vida longa e próspera a todos os canalhas do universo e do multiverso. A Confraria dos Canalhas, por enquanto, confinada, continua a dica Gibi para se ler no trono. E hoje quem nos dá a dica, eu diria até que não é uma dica, é uma aula, é Cláudio Paixão, professor, psicólogo, poliglota e canalha, desde pequenininho. Tá conosco, segue a dica, espero que vocês gostem, certamente vão gostar, porque o embasamento é de primeira. Vamos lá, Cláudio, senta a pua. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos canalhas. Bom dia, Augusto Canalha Amor. Bom dia, candidatos a canalha. Espero que vocês aí cliquem, né, no joinha, se inscrevam no canal para vocês verem e acompanharem canalices literárias, quadrinísticas e outras paradas, outras minhocas mais, como dizia Aracide Almeida. Nós estamos hoje aqui para falar da minha sugestão para vocês acompanharem coisas legais, leituras legais para fazerem durante a quarentena. Eu, como um canalha quarentenado, quero que você fique quarentenado também. Então eu vou sugerir um material que eu acho muito interessante para vocês lerem. Ele foi publicado aqui no Brasil, nessa edição aqui do Hellblazer, né, editado pela Panini, uma edição especial chamada Índia. Né? Ela é uma sequência de obras de um dos roteiristas da última fase, né, o Peter Milligan. Né? Esse Peter Milligan, ele fez um arco muito interessante, que é da fase final do Constantine, antes que o John Constantine tivesse a sua revista original, né, a Hellblazer, descontinuada e convertida numa outra revista, né, que é Constantine, que vocês conheceram aí por aquela coisa horrorosa que são os Novos 52. Não vou falar disso porque não é a minha intenção aqui indicar coisa ruim para vocês. Nessa revistinha especial, o John Constantine tem, na segunda história, são duas histórias nessa revista, ele tem uma história que se chama Sem Futuro. Essa revista, essa história Sem Futuro, ela faz parte de um arco maior que é da fase final, como eu falei, do John Constantine. A história do John Constantine se encerra em julho de 2018. A revista, eles acabam com a revista, né, com a revista original Hellblazer, e criam essa nova chamada John Constantine. Mas para falar dessa história, eu tenho que falar do criador do John Constantine, que é um personagem extraordinário. Eu não vou me esticar, não vou me estender sobre isso, porque o nosso querido Sérgio Luiz tem um vídeo, na verdade tem dois vídeos com outro colega falando do personagem, que é o... Eu falo personagem porque ele é em si um personagem, ele não é um autor simplesmente, não é simplesmente um roteirista, ele é um personagem em si, que é o Alan Moore. Se vocês quiserem conhecer, tem alguns materiais que divulgam Alan Moore. Esse livro, em especial, ele é muito interessante. Ele fala um pouco da biografia do Alan Moore, mas esses dois vídeos da confraria são excelente material para introduzir vocês a esse homem extraordinário. Ele tem uma pegada anarquista, ele tem uma pegada muito crítica, ele tem um olhar para a sociedade que é um olhar muito interessante. O Sérgio Luiz, inclusive, fala, né, que o Alan Moore transita pela ciência, transita pela história, transita pela filosofia, transita pela mitologia, mas transita também pela magia. Então a ideia central do Alan Moore, isso eu acho muito interessante, recomendo muito que vocês prestem atenção quando lerem qualquer obra do Alan Moore. Tem ali, ele faz do imaginário um laboratório de ideias. O Sérgio Luiz fala exatamente isso num desses vídeos, se eu não me engano, no primeiro dos vídeos sobre Alan Moore, onde ele fala lá que a magia para o Alan Moore é um laboratório de ideias. E o Alan Moore faz isso de um jeito muito legal, faz isso de um jeito que remete a um filósofo fantástico, professor de metodologia científica chamado Gaston Bachelard, um filósofo francês que faz exatamente a mesma coisa. Ele tinha duas personalidades, uma personalidade diurna, onde ele era o professor de metodologia, professor de epistemologia, e a personalidade noturna,
onde ele escrevia sobre psicanálise, sobre imaginário, sobre sonhos, né? E aí, a partir dessas leituras, ele dizia que o imaginário era a fonte, inclusive, da ciência, né? Daquelas delírios, das fantasias do imaginário, surgiam ideias que iam fecundar a ciência. Do sonho brotava a ciência. Eu acho que o John Constantine, ele é mais ou menos assim, a própria origem dele, né, remete a isso. Diz a lenda que o Alan Moore, quando ele escrevia O Monstro do Pântano, o John Constantine surge numa historinha do Monstro do Pântano. Essa edição é uma edição mais moderna da Panini, mas eu li essa história originalmente em formatinho, aquelas revistinhas pequenas que eram editadas pela editora Abril e achavam que não fecharia mais, mas está quase fechando, ou já fechou, não sei, Augusto, já fechou a Abril? Se não fechou, merece fechar, porque publicam as porcarias, mas enfim, houve uma época que a revista, as revistas, né, da Abril publicavam lá o John Constantine, e o John Constantine é muito interessante, porque ele tem o próprio surgimento dele misturado com a história do Alan Moore. Diz a lenda que ao escrever as histórias do Monstro do Pântano, né, a primeira aparição do John Constantine foi no Monstro do Pântano 37, de 1985, né, então tá nessa edição especial aqui a história. O John Constantine surge na cabeça do Alan Moore antes de surgir nos quadrinhos. Diz a lenda que o Alan Moore estava num bar bebendo, ele gosta muito de beber, ou pelo menos gostava na época, e gostava de outras coisas também, mas beber também. E ele estava lá bebendo e de repente ele olha para o bar, olha para a entrada do bar, para a porta do bar e vê um cara com uma camisa toda amarfanhada, uma gravata meio folgada preta, um capote, uma capa de chuva daquelas caques que a gente se habituou a ver em filme de detetive dos anos 50, mas que ainda é muito comum na Europa até hoje, e ele vê esse personagem andando no bar, entrando pelo bar, ou passando na porta do bar. Esse cara tinha os cabelos louros, arrepiados, ele olha pro Alan Moore e dá uma piscadinha para ele e continua. Quando ele vê esse personagem, reza a lenda que o personagem vem inteiro na cabeça dele, com todas as relações, e esse personagem, o John Constantine, é muito interessante. O John Constantine, da história, né, o personagem escrito, tem data de nascimento. Ele nasce lá em 2 de setembro de 1963, mesmo dia que meu filho Ulisses. Né, os dois nascem em setembro. Para quem gosta de astrologia, o povo aí que acredita nessas coisas, de Virgem. Né, ele nasce nesse ano de 63, 4 anos mais velho que eu, então ele seria. Então a gente é mais ou menos da mesma geração. Eu nasci em 67. Então nós participamos mais ou menos dos mesmos períodos históricos. Eu pego o finalzinho do movimento hippie, o John está no início, né, do movimento hippie, envolvido ali com os hippies de raiz ainda, e a história do John Constantine se constrói a partir daí. Ela se constrói a partir desse personagem que surge na época em que 2 franceses lançaram um livro que ficou muito famoso, né, Le Matin, ou Matin, de Magicien, Amanhã dos Mágicos, a tradução em português é O Despertar dos Mágicos, 1960, 61 esse livro foi lançado, por 2 caras, Louis Puel e Jacques Berger. Esses 2 caras, acho que a pronúncia é essa em francês, meu francês não é muito bom, esses 2 caras lançam esse livro, Despertar dos Mágicos, que vai falar de um monte de coisa, que eles vão chamar de realismo fantástico. Então misturava astrologia, misticismo, ocultismo, satanismo, essas coisas, esses ismos todos que eram famosos, a retomada deles ficou famosa desde o início, final do século XIX, início do século XX, depois entraram num período de ostracismo durante a guerra, apesar do Hitler ser adepto dessas coisas, e aí isso volta com força total com o movimento hippie. As pessoas começam a se fascinar pelo Oriente, por todas essas coisas. Então eles lançam esse livro e na mesma época eles lançam uma revista chamada Planeta. Ela é lançada em 1963 lá na França, Planeta revista. E no mundo inteiro fazem revistas paralelas, né, iguais a ela, tipo copyright dela, e republicavam matérias de lá e publicavam matérias locais. Aqui no Brasil nós tivemos a revista Planeta, que aparece aqui em 72 e que fica até não sei, ela acabou nos anos 90, início dos anos 2000, se eu não me engano. Ela durou mais que no mundo inteiro. Ninguém levava esse troço a sério mais, mas isso ainda estava aqui no Brasil muito presente na cabeça das pessoas.
O que que acontece? O Alan Moore pega essas ideias e ele faz um tratamento sério. Eu diria que nunca antes alguém pegou o que o Freud chamaria de lodo ocultista e transformou em alguma coisa tão bem trabalhada como o Alan Moore. Porque ele tira daí elementos para fazer crítica social, crítica política, crítica à moralidade sexual. Ele é muito bom. Ele faz isso primeiro, inclusive criticando, ele era inglês, criticando a realidade dos Estados Unidos. Nessa revista do Monstro do Pântano ele vai falar do gótico americano. Né? Ele vai pegar coisas, por exemplo, como inundação de lugar e desapropriação de gente para fazer represa. Ele vai pegar a relação promíscua das pessoas com o consumismo e vai criar fantasmas que vinham como consequência desse movimento. Um movimento predatório que assombrava as pessoas, criando monstros. Né? El sueño de la razón, el sueño de la razón produce monstruos, diria o Goya, né? O sonho da razão produz monstros. Meu espanhol também não é bom, aliás, nada é bom, eu sou bom em língua nenhuma. Mas então, esse realismo fantástico é retomado pelo Alan Moore de um jeito muito criativo, com um personagem que nasce no auge do movimento hippie e se torna punk. Né? Então a origem do personagem está intimamente ligada ao movimento punk, o movimento da crítica social. Né? O John Constantine tinha uma banda na membrana mucosa, mucous membrane. Né? Essa banda ela está na gênese do Constantine e ao mesmo tempo é um fio condutor para várias histórias dele. Minha relação com o Constantine começa muito tempo atrás com essa revista aqui, a revista Vértigo, né, que relançava ou publicava no Brasil quadrinhos de vários personagens dessa linha editorial, vamos dizer assim, desse braço editorial da DC Comics. Né? E aí, esse personagem, o John Constantine, aparece aqui, né, nas histórias, nas primeiras histórias que eu tive contato, de um jeito muito legal. Que alguém puder, o Augusto provavelmente deve conseguir essas revistas ainda. Ela veio para mim, o primeiro contato que eu tive com ela foi com esse arco criado pelo Garth Ennis, que é Hábitos Perigosos, que mostra o John Constantine, que serve de inspiração para um filme que você provavelmente já viu, que é o Constantine, com o Keanu Reeves. Né? Embora o Mussum diga isso dele, eu acho que ele melhora bastante. Recomendo muito que vocês vejam John Wick nessa quarentena, assista os filmes, é muito bom. Ele é muito bom ator, mas é um personagem que não encaixa para mim, na minha concepção, com o Keanu Reeves. Né? Ele tem uma outra pegada. O John Constantine, apesar de inspirar esse filme, que eu não acho muito bom, o que foi feito com ele foi pior ainda depois, né, com a série, que é péssima, mas esse personagem do John Constantine, ele tem essa pegada de recriar de uma forma crítica todo esse cenário dos anos 80. Né? O surgimento dele é no auge, né? No final do punk, no início do New Wave. Né? Então isso constrói toda uma graça nesse personagem. Esse personagem remete a uma série de experiências minhas. Né? Eu fui jovem no meio dos hippies e me adolesci, né? E entrei na juventude no meio dos punks. Então isso faz parte da minha história. Então por isso gosto tanto do Esse arco inicial ele é muito interessante porque introduz para o leitor toda a mística do Constantine, que já está presente desde das histórias do Monstro do Pântano. Então a ideia de que o John Constantine não utiliza aparatos mágicos, ferramentas mágicas, além do mínimo possível para derrotar seus oponentes. Ele usa astúcia. Como um bom trickster, ele não faz feitiços como um fim. O feitiço é um meio. A grande base dele é a astúcia, uma coisa completamente diferente tanto da série do Constantine quanto da série do Constantine, da série que veio depois, quanto do filme. O John Constantine, então, usa astúcia. Ele é o trickster, aquele personagem mágico que está entre o bem e o mal. Ele caminha na linha que divide o bem e o mal, e a partir dessa divisão, desse caminho entre o bem e o mal, ele exerce a mágica dele. De alguma forma, o John Constantine, nesse arco, né, que eu citei para vocês, que é o arco que me apresentou ao John Constantine, ele faz, no Hábitos Perigosos, ele faz uma coisa que é surpreendente para o leitor,
porque ele retoma a história do Fausto, do Goethe, né, o Dr. Fausto, que engana o demônio, ele não perde a alma para o demônio com um jogo. Inclusive o Carl Jung, o psicanalista, psiquiatra, o criador da psicologia analítica, diz que se decepcionava com o Dr. Fausto porque ele engana o diabo com um jogo muito singelo, como se o diabo fosse um tolo. O John Constantine não, nesse arco ele engana o diabo de um jeito extraordinário. Então eu recomendo que vocês vejam ou leiam essa história também. Mas o que eu queria dizer é que o John Constantine, dentro dessa essência, ele retoma uma história. Então, do mesmo jeito que aqui a gente está falando do John Constantine, que vai ser introduzido para o grande amor da fase de juventude madura, da maturidade dele, maturidade jovem, né? Que é a Kitty, a que ele chamava de Miss Irlanda, né? Nessa fase final que eu falei com vocês, dessa edição especial do Índia, né? Onde tem a história que eu quero mencionar, ele vai trabalhar com a parceria, digamos, a ajuda de uma outra personagem fantástica, também uma das personagens pelas quais ele se apaixona, que é a Piffy, a Epiphany, que é uma jovem, ele já é um cara velho, aqui ele já está com 50 anos, ou beirando os 50 anos, e então é muito interessante, o John Constantine ele envelhece ao longo do tempo das histórias, então a gente vai acompanhando o amadurecimento, nós que começamos jovens, né? Não somos tão jovens e vamos acompanhando o envelhecimento do personagem. Ele não é como o Mickey, que ele vive eternamente com a mesma idade. Então esse momento final dele, do Lar da Epiphany, ele é chamado, e aí eu queria entrar nessa história que é maravilhosa, é chamado pelo Fezes, um companheiro dele da época de movimento punk, né? E o Fezes o Fezes tem um coletivo anarcopunk, que persistia lá em Londres. O John Constantine não veste mais como um punk, o Fezes ainda veste, é um velhinho de cabelo espetado, colorido, endurecido com gema de ovo, cheio de piercings e de alfinetes pelo rosto. E o Fezes, ele chama o John porque garotos e garotas desse núcleo anarcopunk estavam sendo seduzidos, vamos dizer assim, levados a participar de movimentos de extrema direita. Então, surrando negros, surrando travestis, surrando pessoas LGBTQI+, né, mais em geral, as pessoas fazendo uma série de atrocidades, vamos dizer assim, e o Fezes está muito preocupado com isso, chama o John pedindo para ele interferir, e ele fala assim, o Cid está doente. Isso é só, eu não estou dando spoiler, viu gente? Isso é só a premissa básica, o interessante é você descobrir como isso acontece. Isso tudo está desde as primeiras páginas, né? O Cid está doente. O Cid que eles referem é o Sid Vicious, né? Personagem, né? Criador, né? O vocalista da banda Sex Pistols. E o que acontece? Essa história toda gira em torno da luta do John Constantine, sem usar magia clássica, né? Contra esse movimento que seduzia os jovens e levava os jovens a o que eu chamo de chorume da extrema-direita. Ele descobre, então, que existem lá mortos-vivos, literalmente, da extrema-direita, que seduziam esses garotos. Fantasmas do conservadorismo inglês, fantasmas do racismo, que cooptavam esses jovens. Então, o John usa, né, a memória do Sid Vicious. Os garotos, eles tinham um encantamento, os que resistiam, né, à dominação, ele usa a memória do Sid Vicious para invocar forças para fazer com que os garotos e as garotas combatessem os demônios, os fantasmas, os zumbis do conservadorismo que destruía aquela sociedade. Isso é muito legal, porque literalmente ele pega um marionete, né, do Sid Vicious para servir de uma espécie de boneco de voodoo ao contrário, onde as pessoas concentravam o imaginário delas e de alguma forma criavam um elan ali, uma energia que possibilitava a elas enfrentar esses demônios. Então essa é a minha sugestão para vocês. Eu falei longamente do cenário para não falar da história. Espero que de alguma forma isso interesse a vocês e que ajude vocês a passarem esse tempo sombrio. Going somewhere? E aí, moçada? Gostaram da dica? Aliás, dica não, né? Aula.
Eu achei espetacular, espero que vocês tenham gostado. Cláudio é um figuraça, tá no coração da gente, tá no mundo, tá no universo e tá no multiverso. E as referências são espetaculares, o autor e o personagem são fora da curva. Eu acho, sou suspeito porque eu acho fenomenal. Faz o joinha quem achou legal, faz o joinha quem não achou legal, a canalice continua. Achou legal ou não, dê opinião, dê sugestões, participe com a gente aí embaixo, compartilhe com a galera, vamos brincando, divertindo e aprendendo juntos. A Confraria dos Canalhas segue junto, por enquanto confinada, em breve livre, ou não. Valeu, galera, dá o joinha aí, um abraço, compartilhe, moçada.